Sejam bem-vindos a mais um Lagoinha Cast, o podcast da Lagoinha Extremo Sul. Aqui você vai conhecer pessoas e histórias que vão impactar a sua vida. Então deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas venham a ser alcançadas por Jesus Cristo. Roda a vinheta! Então, hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Luan, né? Meu esposo, pai da Betina. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. Olá, tudo bom? Sou o Luan, para quem não me conhece. Sou esposo da Sara aqui, minha esposa, pai da Betina. E hoje recebi esse convite aí. É maravilhoso estar podendo conversar um pouco no podcast aí do pessoal. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Amém. Então, Luan, Luan, meu amor também, né? Meu marido. Quero fazer também um momento de honra. Eu te amo, meu amor. Também te amo. Você é a razão do meu viver, o homem mais lindo desse mundo. Feliz dia dos namorados também, Obrigado, atrasado. te amo. Te amo. Então, meu amor, diz aí pra nós um pouquinho de como foi tua história de conversão até aqui. Conta um pouco pra nós aí. Então, minha história, assim, eu gosto de dizer que, cara, eu sou muito abençoado por Deus. Eu sou um cara, assim, muito amado por Deus, porque eu já passei por diversas coisas e graças a Deus, Deus nunca me abandonou. Começando, vamos se dizer, lá para os meus 3 anos, quando meu pai e minha mãe se separaram. Ali, né, eu cresci com uma falta de paternidade, né, na minha infância. E eu Quantos me anos você lembro, tinha? eu tinha 3 anos quando a minha mãe se separou. E eu cresci, a minha mãe me criando sozinha, né, tinha minha irmã também. E eu me lembro que eu tive muita dificuldade e muita rebeldia também por causa disso, porque eu queria ter um pai, né? E, e meu pai não estava ali presente muitas vezes, e isso me trouxe um pouco de rebeldia. E eu me lembro que minha mãe, para me ensinar, né, a ser homem, ela tomava algumas atitudes ali que lá na frente me trouxe problemas. Mas eu entendo que era aquilo que ela tinha que fazer, porque ela não sabia como lidar, né? Mãe solteira e tal. E aí foi onde eu me tornei. Me lembro que logo com 8 anos por aí, eu já era um guri, uma criança muito brigona, né? Muito brigão. E eu me lembro que uma vez eu briguei na rua, né? Bom, tu sabe, Baixinho do nada, né? tu conhece mais, conhece meu testemunho, né? E eu me lembro de uma vez que logo eu briguei na rua e entrei pra dentro de casa chorando. E aí eu me lembro que a minha mãe, ela me bateu, né? E falou assim, tu sai pra rua e tu bate naquele guri e não entra aqui se não entrar com a vitória. Então eu cresci assim, sendo um valentão, né? Porque era a forma de eu me defender, a forma da minha mãe me ensinar. Só que isso me trouxe muito problema, né? Eu brigava na escola, minha mãe estava sempre se incomodando na escola, brigava nos futebol, nas escolinhas. Então, e isso juntamente com a falta do meu pai, ele presente, eu fiquei muito rebelde, né? Fui um guri muito rebelde mesmo. E eu me lembro com 11 para 12 anos, comecei na igreja, através de uma amiguinha, de uma namoradinha de colégio, né? Hum, Que eu me convidava para ir e eu ia mais pela amizade mesmo. E a gente pela ia, namorada, né? namoradinha, né? De colégio. E, e através dessas idas que eu ia na igreja ali, Já fui curada. eu peguei e fui conhecendo a Jesus, assim. A família dela era são meus amigos ainda hoje, tenho um carinho imenso pelos pais dela, pela Marilza e pelo Giovanni. E foi aonde ali eu tive um primeiro contato com Jesus. Foi onde eu tive um encontro, assim, vamos se dizer,
assim, para entender o que que era Jesus, o que que era a igreja, porque até então eu não sabia nada disso, né? São estratégias de Jesus, né? Eu só me lembrava que com 9 anos, lá com 10 anos, a única experiência que eu tinha ido de ir na igreja era com a minha avó, porque minha avó, ela ia na quadrangular e eu gostava muito de jogar futebol. Então, tinha uma escolinha que pra gente poder jogar futebol, a gente tinha que ir pra igreja. E lá o treinador tinha que nos ver na igreja, né? Senão ele não deixava a gente jogar. E eu me lembro que com 9 anos, mais ou menos, eu recebi o Espírito Santo, né? E eu fui batizado ali, falei em línguas. Só que até então eu não entendia o que tinha acontecido. E, enfim, passou o tempo, continuei jogando futebol, não fui mais na igreja. Só que aí com 12 anos eu comecei a ir, retornei aí. E foi ali onde eu comecei a conhecer Jesus. E eu me lembro que diversas vezes pastores entregavam, né? Entregavam que eu ia ser um homem usado por Deus, que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu sabia disso, lá no fundo eu sabia. Só que em seguida eu peguei e já me perdi no mundo, né? Com 13, 14 anos ali. Foi onde eu conheci um mundo, vamos dizer assim, um mundão, né? As loucuradas, as coisas. E, tchê, foi, foi aonde foi a minha fase mais rebelde, assim. Porque aí eu não respeitava meu pai, não respeitava minha E mãe. quanto tempo tu ficou afastado? Eu me batizei com 12. Batizei nas águas. E logo depois, assim, uns meses depois, não chegou nem a dar um ano, eu já me desviei, comecei a sair, ir pra festa. Com 14 anos eu ia pra festa já, ia nos bailes. Porque eu era pequeno, mas eu tinha uma cara de velho, né? Tinha uma barbinha assim, uma barbinha retinha aqui. Na época era na moda. E, e eu já me passava por conseguir entrar nos bailes sem identidade, sem nada. Então ali eu fui onde comecei a usar droga, né? Na casa do meu pai, eles usavam droga, ele e minha madrasta. Eles fumavam maconha e então isso era algo muito muito tranquilo na minha vida. E eu comecei a fumar maconha com 12 anos, assim, 12 para 13 anos, logo quando eu saí da igreja, assim, eu já comecei a fumar maconha e meu irmão fumava escondido. E aí eu me lembro que meu padrasto tinha sido preso, minha mãe se casou, e aí ele saiu da cadeia, e aí começaram a vender droga lá em casa. Então foi aonde começou, assim, minha adolescência bem perturbada, assim, porque eu vivia no meio da droga, vivia no meio das armas, no meio do tráfico, assim. Então isso era normal pra mim. E ia pra festa. Meu sonho era ser um traficante, meu sonho era ter um carrão, era, né, vender drogas, era isso que eu queria pra minha vida. E eu passei por esse período onde eu usei droga, onde eu me prostituí, né, onde eu fiz diversas coisas. E até até que lá pelos 16 anos, quando eu já não aguentava mais aquele vazio, quando eu, sabe, Nada preenchia o nada vazio. preenchia. Porque o nosso vazio é do tamanho de Deus, né? Eu não sei se tu te lembra, mas lá na igreja, lá na Ágape, não sei se tu te lembra, mas eu me lembro que às vezes eu saía lá eu namorava, né, uma outra guriazinha, e aí De novo. eu saía da casa dela, saía da casa dela lá, e passava ali que era na avenida, né, diversas vezes eu passava e via o culto rolando ali, sabe, me apertava o coração assim, e eu, não, vou entrar no culto aí. Eu tinha uma moto, e eu parava a moto e ia ali, e ali Deus falava comigo, Deus me tocava e eu chorava. Toda vez era a mesma coisa. Toda vez era a mesma coisa. E eu e aí eu comecei a me lembrar de Deus de novo. Ali eu comecei a ver que, cara, tem alguma coisa. Tu achou que tu tinha esquecido de Deus quando tu tava nesse tempo afastado? Eu esqueci. Esse tempo que eu passei no mundo, eu me esqueci de Deus, assim. Eu sabia que o pecado, ele é tão sujo, assim, né? Que quando ele te cega por inteiro, né? Quando tu entra no pecado, e uma coisa leva tu a fazer a outra. Então eu já era algo tão normal na minha vida, usar droga, ir pra festa, beber, sabe? Era tão normal isso, dentro da minha casa era normal isso, que, que eu não me lembrava de Jesus, que eu tinha conhecido lá com 12 anos atrás. Não conseguia me lembrar. E eu só sabia que eu ia pra festa
E eu chegava no outro dia com aquele vazio, sem dinheiro, sabe? E eu não conseguia identificar o que que era. Então só que quando eu comecei lá com 16 anos que eu comecei a ir na igreja ali, passava, eu comecei a orar de novo, comecei a me lembrar de Deus e pedir uma guria, né? Minha oração era uma mulher Ah, que... outra. Já passou duas. Só que essa foi diferente. Eu orava, eu orava e pedia para Deus. Deus me deu uma menina que me ajude a ficar nos teus caminhos, a te conhecer mais. E essa era a minha oração. Até que um dia, eu tinha me separado dessa minha outra namoradinha, fui na avenida, tu te lembra desse dia? Cheguei na avenida, eu, um amigo meu, com um chevetão lá, caindo os pedaços, que pra pegar tinha que empurrar ele. Chegamos cedo, né? Pra ninguém ver a gente chegando com o carro. E aí, me lembro que eu vi a Sara. Já tinha ficado com a Sara uns 15 anos. Eu tinha ficado com a Sara a primeira vez nos 15 anos, depois fiquei com ela nos 15 anos dela. E aí, deixa eu ficar com vergonha. Que vergonha, gente. E aí eu vi a Sara lá na avenida, a Sara tava com os amigos dela lá e tal. Ainda falei com um amigo meu, tu quer ver que eu vou chamar aquela guria e vou... Foi no meio de uma aposta. Não, não foi bem aposta, mas eu falei, tu quer ver que eu vou chamar e eu vou ficar com ela? E aí chamei, a gente trocou uma ideia. E a gente começou a ir na igreja, lembra que tu me convidou pra ir? Que tu Não, também... mas eu lembro que tu me chamou e a gente não tinha ficado nem nada, né? A gente começou a conversar. Eu lembro que, do nada o Lua chegava lá em casa, né? Ele nem me falava nada, eu nem queria, eu acho, nada com ele. Ah, Não, a gente conversava, né? E aí tu chegava lá em casa, do nada. Não tinha nem tempo pra respirar. Eu pensava, não, hoje eu vou sair. Chegava o Lua. E eu, então tá, se ele quer, vamos fazer 12 dias de campanha na igreja. Fomos 12 dias de campanha na igreja. Começou dia 1º de janeiro, fomos até o dia 12 de janeiro. E a gente foi. A gente foi a pé, né? Todos os dias a pé a gente ia. Chegava perto de ir, o Lua ia, acho que umas 5 horas antes, né, lá pra casa. Já tomar café e depois a gente ia pra... E depois do culto a gente ia comer uma batata frita com cheddar e bacon. Era que sagrado. eu trabalhava todo dia, toda semana na verdade, né? Lembro que eu fazia diversos bicos lá. E eu trabalhava todos os dias pra quando chegar o final de semana levar a Sara, a gente ir pro culto e a gente poder comprar um lanche, uma batata frita. Tem que dar valor, né? E graças a Deus a gente conseguiu concluir os 12 dias de campanha. Depois eu consegui levar ele pro... Eu já tinha feito meu encontro com Deus, né, no Ministério Ágape, que até quero deixar um abraço pros nossos antigos pastores, né, pastora Elise, pastora Emanuela. E... Pastor Marcos também. E a gente, então, eu fiz o meu encontro antes de encontrar o Luan, da gente fazer essa campanha, fiz o meu encontro com Deus, lá eu fui curada, né, só quem fez sabe. Fui curada, fui transformada, né, mas como o Lua disse, a gente se encontrou, a gente estava numa praça e ele já estava me afastando dos caminhos do Senhor, né. E quando o Luan começou a ir lá em casa, e eu, se ele quer, então vamos encarar os 12 dias de campanha. Se ele quiser, ele vai ficar, se não, tchau. E ele ficou. E aí eu voltei para os caminhos do Senhor de novo. E ele já tinha feito o encontro com Deus quando ele era mais novo, né? Mas ele não lembrava de nada, né? Alguma coisa assim. Foi em 12 anos, foi quando eu me batizei. E aí eu disse para ele, cara, vou te levar, vai ter um encontro com Deus, eu vou ir para trabalhar e eu quero te levar para fazer de novo, né? Ele tinha feito há muito tempo atrás. E ele fez. E eu trabalhei, eu lembro. E foi tremendo aquele encontro, porque ali foi onde eu realmente tive um encontro com Deus, assim, com Jesus. E ali eu fui curado, sabe? Ali eu perdoei meu pai, né, pela falta de paternidade. Ali eu perdoei minha mãe, perdoei, assim, tudo aquilo que me prendia, tudo aquilo que me aprisionava ali. Fui curado. Lembra que eu vomitei, fui curado, assim, espiritualmente. Ali eu quebrei... Fisicamente, né, também. Fisicamente, eu quebrei maldições hereditárias. E a partir disso aí, foi quando eu comecei a conhecer a Cristo de verdade. Foi quando eu comecei a entender o que era, né? A ter experiências, né? O que era ter uma vida com Deus e tal. E eu me lembro que eu era o primeiro convertido da minha família. E eu comecei e as pessoas já seguidamente assim já começaram a ver a minha transformação. Eu parei de usar droga. Meus amigos começavam
Tia, tá, agora o louco tá na igreja. O louco agora é crente, não sei o quê. E aí eu, cara, falava de Jesus. Cara, tu não tá ligado o que Jesus fez na minha vida. Tu não sabe cara, o que é aquele encontro. Tu te lembra que eu levei vários amigos meus pro encontro? Pagava pra eles, pra alguns eu não tinha dinheiro, e aí eu pedi ajuda pro pessoal, né? Pastor Fábio me ajudou várias vezes para pagar pros meus amigos. Eu levei minha mãe pro encontro, minha irmã se batizaram, minha tia, e eu sei que elas tiveram encontro com Deus. Foi plantado lá atrás. Levei o meu pai, depois foi tremendo também a vez que o meu pai foi. Fui curado ali, ele foi curado, né? Eu consegui pedir perdão para ele, consegui perdoar ele, assim, cara a cara. E, cara, foi maravilhoso o que Deus fez na minha vida. E aí depois disso, eu me lembro, Sara, que em 2018, né? Aí a gente começou a viver uma vida com Deus, conhecer mais. Em 2018 a gente separou. E, a, Final de 2018, acho que foi. é, e ali, cara, a Bíblia fala, né? Que quando a gente dá legalidade pro inimigo, né? E quando a nossa casa tá limpa, que ele volta, né? Ele volta com outros piores. E eu me lembro que ali eu me separei da Sara e eu comecei a pecar de novo. Comecei, né, a fumar maconha, comecei a beber. E aí, cara, parecia que tudo que eu tinha vivido de ruim foi nem a metade do que eu vivi naquele mês ali, naqueles dias que a gente. Acho que foi um mês, né? Não chegou nem a 2 meses, eu acho. E aí, cara, ali eu me lembro que eu comecei a vender droga. Ali eu comecei, cara, eu tive cada experiência, cada livramento que Deus. Que se eu for contar cada livramento aqui, a gente vai até amanhã. Mas assim, eu tive cada experiência, cada livramento que Deus me deu. Eu me lembro que eu tava pra entrar pro quartel, né? E eu comecei a vender droga, comecei a levar droga em outra cidade. Eu comecei até que. Eu me lembro que um dia eu tava num beco lá e, e a gente tava planejando assalto, vendendo droga e toda hora tinha farol de carro e entrava lá no Jardim América, entrava um carro com farol alto, a gente corria, descia lá o banhada, né, que se fala. E não era nada, a gente voltava e a gente passou toda a madrugada tomando caipira e coisa. E aí, cara, o Espírito Santo falou ali comigo claramente assim. E aí ele falava, aquela voz me incomodava, porque eu ouvia claramente ele falando assim, ó, eu não te criei pra isso, sabe? Eu não te criei pra estar aqui, esse não é teu lugar. E ali eu fiquei mal, fiquei constrangido, fiquei, sabe, incomodado. E, tchê, voltei pra casa, né, continuei fazendo as mesmas coisas, mas ali eu já tinha uma identidade. Ali eu sabia quem eu era. Mesmo, sabe, tendo errado e voltado a fazer tudo, coisas piores, eu sabia que Jesus me amava. Só que quando a gente peca, quando a gente erra, a gente se envergonha, né? A gente fica envergonhado. Eu tinha uma vergonha de voltar para Deus, de falar com Deus. Eu pensava assim para mim, cara, Deus sabe, Jesus sabe o que eu tô pensando, Ele sabe o meu coração, Ele sabe que eu tô arrependido, mas aí eu não tinha coragem, né, de falar para Ele das coisas que eu tinha feito, e pedir perdão para Ele, porque eu sabia que talvez depois eu iria fazer a mesma coisa, no mesmo dia ou outro dia, sabe? Não tinha aquela entrega mesmo minha, faltava o meu posicionamento. Foi quando fui para Santa Catarina, passei o final do ano lá, e ali, quando eu voltei, que a gente se encontrou, que eu pedi pra gente conversar e tal, e aí tu já não queria mais conversar comigo, né? Lembro. E, tchê, Jesus, assim, ele nos uniu com um propósito, né? Eu gosto de falar, sempre falava, quantas vezes me perguntei, cara, porque a gente sempre brigou muito, né? Nosso relacionamento sempre foi Sim. muito, assim, conturbado e tal, e eu falava, cara, por que eu tô casado com a Sara? A gente nunca deu certo, a gente sempre brigou. Só que a gente nunca se separou assim de fato, de vez mesmo, porque a gente entendia que Deus tinha nos unido, né? A gente entendia que Deus tinha um propósito na nossa vida. Isso é que nos mantinha. Sim, e tudo tem um propósito, né? Agora o Lua tava falando que a gente brigava e a gente não entendia também. Muitas vezes eu perguntava pro Senhor, né? Pô, Senhor, o Senhor me deu, né? O Senhor me deu pro Luan, que ele pedia tanto pro Senhor, uma menina que levasse ele pros caminhos, né?
por teus caminhos. E o Senhor me deu ele também, como eu te pedia. Mas por que algo não dava certo, né? Se tinha algo que não dava certo. Mas hoje eu entendo, né? Não sei se o Lua tem a mesma visão que eu, creio que sim, porque a gente já conversou sobre isso. Que a gente nasceu com um propósito, né, de ajudar outras pessoas. E quando a gente passa por algo que a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Né? Tem coisas que eu passei com o Luan que hoje eu entendo por que eu passei. Porque eu tive que ajudar uma amiga que ela passou pelo mesmo problema e ela me, né, não só uma, mas várias. Tem casais que nos chamam que a gente fica apavorado. Mas por que, Senhor, que o Senhor está mandando para nós, logo nós? Né? Tem casais que nos chamam para saber, para nós aconselhar eles. E a gente fica, não, mas a gente é imperfeito, mas a gente já passou por isso. Então a gente sabe o que falar para eles. Então hoje a gente entende qual é o propósito, qual foi o motivo daquilo tudo, né? Para ajudar outras pessoas. E quando a gente passa por aquilo que a pessoa já passou, a intercessão ela é mais intensa, né? Isso eu entendi. Quando a pessoa vinha né? Ai, ora por mim porque eu estou passando por aquilo. E eu orava e eu entendia o que a pessoa estava passando. A oração era mais intensa. Então a intercessão fica mais intensa, sim. E Lua, eu queria então te perguntar também quais são teus planos assim ministerialmente e futuramente, ou o presente, assim, quais são teus planos ministerialmente para tua família, para tua filha? O que tu pensa para tua vida ministerial? Tá. Ou tu acha? Eu quero fazer também duas perguntas. Essa aí que eu deixei. E tu acha que tu tá atrasada ministerialmente ou não? Tu acha que a tua família tá atrasada ministerialmente ou não? Tá, vamos lá. Eu gosto de dizer assim, com esse meu passar de tempo aí, com esses anos, poucos anos que eu tenho de convertido, mas de bastante tempo que eu conheço a Cristo, eu gosto de dizer, gosto não, na verdade eu não gosto de dizer, mas eu te falo várias vezes, né, e comento até com o pastor Brando, que às vezes muitas vezes eu sou Jonas, né, sou o cara que foge do propósito, né, fuge do que Deus manda fazer, mas assim, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito, né, para ti, minha esposa, e tem um propósito na nossa filha e na nossa família. O que eu Com tudo isso que tu ouvia de profecia sobre a tua vida, assim, o que tu pegou para ti, o que tu conversa com Deus para, né, para futuramente ou pro presente, tu sonha ministerialmente? Sim. Eu já identifiquei assim um dom que Deus colocou assim na minha vida, no meu coração, que é evangelizar, né? Eu tenho facilidade de conversar com a pessoa, de convidar a pessoa, de interagir e tal. Deixando um ponto aqui, ele batizou quase toda a família dele. E eu acho isso incrível, porque eu nunca consegui nem falar por completo por Cristo para minha família, para algumas pessoas que eu queria. E ele não só a família, amigos, né? Amigos, ele conseguiu levar, falar de Cristo, aceitar, batizar. E eu dizia, pô, mas às vezes tinha pessoas que eu convidava do mês inteiro. O Lua ia convidar uma vez, a pessoa ia, né? Sim. Se convertia, aceitava Cristo, se batizava, tá? Não seguia, mas aquilo foi plantado, né? Exato. E isso é visível na tua vida, o evangelizar. Sim. E eu sempre falo, assim, às vezes quando eu converso com Deus sobre isso, sobre o meu ministério, assim, eu sempre falo, né, Deus, que deve ser, assim, pelo pouco que eu sei, deve ser pesado ser um pastor, né, ser um líder de uma igreja. Deve ser, não, eu sei que né, e às vezes eu falo, Deus, ó, minha ideia não é ser pastor, né, minha ideia não é cuidar de ovelhas. E às vezes eu dou uma de Jonas ali, mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Se for isso que Ele quer na minha vida, amém. Mas minha vontade e o que eu identifico que Deus me deu assim como dom, como chamado, é evangelizar, é chamar pessoas, é falar de Cristo, sabe? É convidar a ir para a igreja. E é isso que eu vejo assim como propósito na minha vida ministerial. Sobre eu estar atrasado no meu ministério, Tu acha que tu tá ou não? eu acredito que eu esteja assim, sendo sincero. Eu acredito que
que Deus já declarou algo sobre a minha vida, sabe? Já me autorizou a estar vivendo coisas que eu era para estar vivendo há muito tempo, sabe? E por alguns motivos meus que eu enfrento, assim, né? Contra a minha carne, contra, sabe? Coisas que me, sabe? Eu tenho uma grande dificuldade, que é quando eu peco, quando eu erro com Deus, eu me sinto envergonhado, tu sabe bem disso, né? Eu me sinto envergonhado e isso muitas vezes me atrasa, eu dei 2 passos, eu volto 5 passos, Te afasta mais ainda. e eu me sinto indigno sabe, de voltar, de começar dali da onde eu parei. Isso que tu tá falando me lembra muito a história de Adão e Eva, né? Porque quando eles se sentiram envergonhados, eles se esconderam do Senhor e não foram no mais íntimo que eles iam todos os dias. Então, é isso que o inimigo quer, né? Nos envergonhar para não ir mais no íntimo todos os dias. E aí, cada vez mais vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Mas o Senhor, né, com a sua misericórdia, foi lá e cobriu a nudez, o pecado de Adão e Eva. E trouxe de volta a intimidade. Então, acho que a gente tem que reconhecer, né? Eu também muitas vezes me sinto envergonhada perante a Deus e não vou para a presença do Senhor porque me acho indigna, né? Eu me acho indigna de estar ali porque, pô, fiz tudo isso e agora eu estou aqui na presença do Senhor. Por mais que eu entenda, porque parece, muitas vezes eu tenho um pensamento assim, poxa, o Senhor é misericordioso, então será que eu vou ter que usar pela graça dele todos os dias da minha vida? Sim, temos que usar, mas eu acho assim, ó, que muitas vezes eu me abuso, entendeu? Eu vou pecar porque eu sei que o Senhor me perdoa, entendeu? Assim, então muitas vezes eu me sinto envergonhada por isso. Mas o Senhor, Ele nos cobre de toda a nudez, né, de todo o pecado, e Ele nos traz a intimidade de volta, que nem trouxe a Adão e Eva, né? Mas para isso temos que reconhecer, que nem reconheceram lá. Então, que a gente, toda vez que a gente se sentir, né, nu perante a Deus, incapaz, que a gente venha reconhecer, Senhor, estou aqui, né, nu perante a Ti, porque a intimidade, quando a gente vai se relacionar com o nosso marido, a gente fica nu, né? A gente fica transparente. Assim a gente tem que ficar com o Senhor. Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas eu não quero mais fazer isso. Me perdoa, eu quero voltar à sua intimidade. Porque a gente não toma banho de roupa, né? A gente toma banho pelada, então para o Senhor nos limpar, a gente tem que estar transparente nu, para toda a sujeira do pecado sair, para a gente voltar à intimidade do Senhor. É isso. E sobre ministerialmente, eu creio que seja isso. Eu sei que eu tenho que me posicionar mais, né? É uma guerra, é uma luta, como o nosso pastor Brando fala. O pastor também não é fácil, é uma guerra todos os dias que a gente tem que enfrentar. A gente tem que alimentar um dos 2 leão, né? E o que tiver mais forte ele vai governar. Então é uma luta. Sobre a minha família, eu sei, creio que Deus tem um propósito pra gente, como tu falou, né? De cuidar, de assim, por mais que seja uma dificuldade minha de ter esse cuidado, sabe, de estar procurando, é algo que não é, isso é mais teu até, tu tem mais essa facilidade de chamar as pessoas, de conversar, eu não tenho tanta facilidade para isso, mas eu sei que Deus tem nos tratado, eu sei que Deus tem nos capacitado para a gente estar ajudando pessoas, mesmo a gente estando às vezes todo errado, né? Mesmo a gente tendo já cometido erros, e Deus nos coloca, né, em situações para cuidar de pessoas, de amigos, de pessoas que precisam, que estão passando por dificuldade no relacionamento, por falta de paternidade, coisas que eu e tu já passamos, né? Quantas vezes eu já aconselhei pessoas, amigos meus que por falta de paternidade estão cometendo erros e etc. E sobre a nossa filha, né, a Betina, é uma benção, né, sobre ela eu sei que tem uma promessa, desde o ventre dela, que há uma promessa sobre a vida dela, ela é uma promessa, e eu declaro, né, que Deus vai derramar e derrama todos os dias Amém. bênçãos sobre a vida dela, dons ministeriais. Amém. Amém. Então, Lua, não sei, acho que tu já contou assim a maioria do teu testemunho, né? Mas não sei se tu teria algum assim que mais te marcou, né? Eu acho que todos os dias a gente tem um testemunho que nos marca, né? Nos mínimos detalhes até os maiores. E eu não sei se tu quer compartilhar aí ou tu
Tu já falou todos os testemunhos. Acho que sempre tem um que a gente deixa para trás. Não, são vários, né? Eu contei um pouco do meu testemunho, mas se eu for entrar assim em cada detalhe, tem várias histórias assim. Fala um pouco também sobre como foi Deus te tirar lá do Capão do Leão, te trazer para Jaguarão, com essa experiência com a tua família, para a tua vida, ministerialmente também. Eu acho que foi onde virou a chave na minha vida. Eu acho que quando eu cheguei em Jaguarão, ali começou a minha escola, né? O tratamento de Deus na minha vida. E foi aonde eu comecei a identificar, passei coisas dentro do quartel, né? Onde eu trabalho, que, cara, eu não sabia ouvir um não, né? Eu não aceitava nada de ninguém, eu não sabia conversar. E Deus foi tratando isso na minha vida. Dentro do quartel ali, eu passei por situações, eu fui perseguido, né? Já fui humilhado e são coisas que eu falo hoje curado, assim, né? Tem outro testemunho também sobre humilhação, assim, que tu sabe bem, que foi de uma vez numa briga que os caras me pegaram, assim, era uma coisa que eu tinha muito comigo de não aceitar desaforo, de ser homem, porque a minha mãe me ensinou a ser assim e eu se trazia pra minha vida. Então, os caras me pegaram, me pegaram entre uns quantos, assim, me deram um tapa no rosto, né? E isso era muito revoltante pra mim, era revoltante demais. Mas quando eu fui curado, eu entendi que, né, são coisas que Deus passa, assim, que Deus deixa a gente passar, porque a gente precisa ser curado naquilo ali. Acho que um tempo depois, não sei quanto tempo depois, eu encontrei esse mesmo cara na igreja, né? O cara que me deu o tapa no rosto, encontrei na igreja. E ali eu pude ser testado por Deus, realmente se eu tinha sido curado. Teve que fazer teu papel de crente. Eu tive que ir lá, dei um abraço do cara, dei as boas-vindas para ele, sabe, como se nada tivesse acontecido. E ali eu pude perceber que eu fui curado. E aqui em Jaguarão foi basicamente isso. Deus assim, ó, me martelou mesmo. Deus me quebrou, né? Para me reconstruir de novo. E foi dolorido. Tem muitas coisas que ainda que eu tenho sido tratado, que eu tenho sido curado por Deus, porque é um ciclo, né? Todos os dias a gente precisa da misericórdia, todos os dias a gente precisa buscar a Deus, porque tem coisas novas que vai ferir a gente, tem coisas novas que vai aparecer. Acho que todo lugar que a gente passar, a gente vai ser tratado em algo, né? A gente já passou por vários ministérios, várias igrejas, assim, né? A gente congregou lá no Capão do Leão em algumas, depois a gente veio aqui para Jaguarão, congregou em outras, agora na Lagoinha. E a gente, cada igreja foi uma etapa que a gente foi curado, a gente foi... Experiência, né? A gente foi tratado, a gente teve experiências, então, né? A gente está tendo aqui na Lagoinha para levar futuramente para outros lugares e ter mais e mais experiência. Sim. Então, Luan, né, eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite, né? Creio que daqui uns dias vai ser tu sentado aqui entrevistando eu. E, né, agradecer a Deus, claro, acima de todos, a todos que estão nos escutando também, muito obrigado, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que, né, venham ser abençoados também através desse podcast, né? E eu quero fazer uma dinâmica contigo, Luan, rapidinho, que se chama bate-volta, né? Eu te faço a pergunta e tu me responde sem pensar, não pode pensar. Tá? Então, vamos lá. É responder sem pensar. Se tu fosse um personagem da Bíblia, qual tu seria? Rei Davi. Uma cor. Branco. Uma comida. Churrasco. Se tu pudesse acordar um dia com alguma habilidade ou superpoderes, qual seria? Sem pensar, pensou. Sei. Se tivesse um programa de TV, do que seria? Sobre Cristo. Profissão? Militar. Uma viagem? Israel. Um animal? Leão. Um nome? Jesus. Amém. Glória a Deus, então. Muito obrigada, Lua, por participar do nosso podcast, né? Quero agradecer também o Lafé, né? Aqui na 27 de janeiro, a livraria, né? E tá aberta todos os dias, das 9 ao meio-dia e das 2 às 6.
né? Então, vem aqui comprar o seu livro. Aproveitando já também, falando da livraria, Lu, eu quero te perguntar que livro tu indicaria para o pessoal que está nos escutando, né? Tu indicaria para vir aqui tomar um cafezinho, ler um livro, comprar o livro? Qual tu indicaria aí para nós aqui da La Fé? Então, já peguei um livro aqui. Quero agradecer também, desculpa, a Verônica, né? Obrigada, pastora Verônica, por abrir as portas para nós. Amém. Peguei um livro aqui que se chama Sabedoria, que é do Thiago Brunet. Vou mostrar pro pessoal aí. Cara, eu acompanho muito esse homem de Deus, né? E aí eu tava olhando ali os livros ali, tem bastante livro interessante aqui, bastante livro assim, ó, abençoado. E me chamou a atenção isso aí, porque é algo que eu sempre peço para Deus, né? Diversas vezes já li sobre Salomão, sobre o rei Salomão, Eclesiastes e tal, e Provérbios, e isso que me chamou a atenção. Então eu deixo aqui, ó, para vocês aí, quiser passar aqui. Vem garantir seu livro, Tá então, top aí, ó. Aqui o ambiente, tem um cafezinho, tem as coisas aqui, tudo aconchegante. Aí, ó, apenas R$28, hein? Vem garantir o seu livrinho aqui na livraria. Então, pastora Rita, todos os dias aqui atendendo, vendendo seu cafezinho, seu bolinho se tiver também. Amém? Curta a página lá, então, no Instagram, La Fé, e venha tomar seu cafezinho para ler o livro. E então, Luan, muito obrigada, né? A gente vai orar então agora. Eu que agradeço, Sara. Obrigado, minha esposa amada. É estranho, né? Chamar de Luan, meu amor. Por essa oportunidade aí. Creio que Deus vai fazer grandes coisas ainda através desse podcast, né? Amém, em nome de Jesus. Né? Através da nossa vida. E fico bem feliz mesmo de estar desse lado aqui. Eu sei que vou estar desse lado aí um dia também. Vai sim, em nome de Jesus. Obrigado pela Igreja Lagoinha, pelos nossos pastores, né? Honrando também a vida dos nossos pastores, pastor Talmir. Verdade. E a pastora Maíse, pela oportunidade, pelo monte de ensinamento que já pela paciência, pelo amor, pelo carinho. Diversas vezes já nos ajudou. A cada história, né? Deixo aqui também, né? Muito obrigado ao pastor Alisson, né? Que a gente tá nos ajudando aí, tá nos dando uma baita de uma força. É verdade. Nos ensinando de como é que funciona esse novo projeto que a gente está tendo aí. Obrigada, pastor Alisson. E agradecer a todos da igreja, são uma família isso aqui. É um lugar diferente, realmente, para pessoas diferentes, né? Pessoas que... Lugar de novas histórias. É proibido, né? É proibido pessoas perfeitas entrar aqui. Então, amém. Glória a Deus, então. Obrigado. Merece. Vai ter outras oportunidades também de entrevistar de novo. Amém. E eu queria te convidar aí, tu que tá nos assistindo, né? Convidar o nosso convidado a fechar os olhos, né? A orar ao Senhor nesse momento. Agradecer ao Senhor por esse momento. Ter um tempo de oração aí na tua casa, né? Talvez muito tempo tu, que nem eu e Lua, se sentimos envergonhados. Talvez tu se sinta envergonhado, mas que hoje, né? Toda a cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. Que toda a nudez do pecado venha ser coberta por Cristo Jesus, né? E limpa toda a sujeira, amém? Que nem o Lua falou, né? Que a gente venha se lembrar que temos um Pai, né? Porque, como o Lua disse, ele não foi criado com pai, eu também não. E muitas vezes a gente sente, né, uma falta de uma paternidade na nossa vida. E a gente sempre teve desde o ventre da nossa mãe, que é o nosso Senhor Jesus. Ele nunca nos abandonará, ele nunca nos decepcionará. Amém? Confie 100% no Senhor. Eu tenho certeza disso, que ele nunca vai te abandonar. E eu quero que tu feche teus olhos aí, então. Vamos ter esse momento de comunhão. Eu vou botar uma música aqui. Amém. Pai, estamos aqui em tua presença, Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento, Senhor, mais uma vez por esse podcast, Senhor. Obrigada pela vida do meu esposo, Senhor, que está aqui hoje, pela vida da minha filha, Senhor. Que a gente venha crescer, Senhor, espiritualmente em Ti, ministerialmente, Pai. Revela-te a nós, Senhor, o que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Que a gente venha cumprir primeiramente, Senhor. Que a gente venha estar em comunhão todos os dias, Senhor, no mais íntimo da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Que o pecado, Senhor, que o inimigo não venha ter autoridade sobre as nossas vidas. Que a gente venha reconhecer que a gente nasceu para Te servir, Senhor. Nasceu para fazer a Tua obra, Pai. Que todo pensamento contrário, Senhor, que toda cegueira espiritual, todo coração endurecido caia por terra, Senhor, em nome de Jesus.
que viemos fazer aquilo que nascemos para fazer, Senhor. Que cada pessoa venha ter certeza daquilo que nasceu para fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha te encontrar no jardim do íntimo, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Te convidamos, Espírito Santo, para todos os dias estar conosco, Senhor, nos convencendo de todo o pecado, de toda a sujeira, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor, que o Senhor venha estar em cada casa, que cada pessoa que está nos escutando, as nossas palavras venham ser como flecha no coração dessas pessoas, Senhor, que nossos testemunhos, Senhor, as nossas histórias de vida sobre esse podcast venha impactar, Senhor, e venha alcançar muito mais pessoas, ó Pai. Não para mim, não para o pastor Talmir, não para a Lagoinha, e sim para Ti, é tudo sobre Ti e de Ti e para Ti, Senhor. Obrigada por tudo, no Teu santo nome. Amém.